Vingança perfeita, de esposa traída a empresária de sucesso, foi assim que me reinventei, emergindo das cinzas de um casamento que eu achava ser eterno, mas que se revelou uma ilusão cruel. Imagine descobrir que o homem com quem você dividiu sonhos, risadas e noites inteiras de conversas profundas estava construindo uma vida paralela, uma lua de mel secreta em Miami com outra mulher, enquanto você organizava a rotina da casa como se nada estivesse errado. Essa é a minha história, uma jornada de dor transformada em poder, onde o sucesso se tornou minha maior vingança, apagando completamente a relevância do meu ex na minha vida. Mas antes de mergulharmos nos detalhes que vão te deixar sem fôlego, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história hoje. Seja de São Paulo, Rio ou quem sabe de algum cantinho lá no Nordeste. Sua presença aqui já me motiva a continuar. Meu nome é Sofia, tenho 43 anos agora, mas quando tudo começou, eu era uma mulher de 41 anos, presa em uma rotina que parecia confortável, mas que no fundo me sufocava. Eu era casada há 16 anos com Rafael, um engenheiro civil que trabalhava em uma firma de construção no centro de São Paulo. Nossa vida juntos começou como um conto de fadas. Nos conhecemos na faculdade, eu cursando administração e ele engenharia, e desde o primeiro olhar soubemos que seríamos inseparáveis. Construímos uma casa aconchegante nos subúrbios, adotamos 2 cachorros e sonhávamos com filhos que nunca vieram. Não por falta de tentativa, mas porque a vida tem seus próprios planos. Eu trabalhava como gerente administrativa em uma pequena empresa de logística, um emprego estável que pagava as contas, mas que nunca me permitiu brilhar de verdade. Rafael era o provedor principal, o homem carismático que todos admiravam, e eu era a esposa dedicada, a que organizava jantares familiares, planejava férias anuais para o litoral e ignorava os pequenos sinais de que algo estava errado. Tudo mudou em uma tarde chuvosa de maio, há 2 anos. Eu estava em casa, trabalhando remotamente por causa de uma reforma no escritório, quando decidi limpar o guarda-roupa de Rafael. Ele sempre foi bagunçado, deixando roupas espalhadas, e eu, como de costume, assumi o papel de arrumar tudo. Enquanto dobrava uma camisa social que ele usava para reuniões importantes, senti algo rígido no bolso interno. Curiosa, puxei. Era um recibo amassado de um hotel boutique em Campos do Jordão, datado de 3 fins de semana atrás. O valor era exorbitante para uma viagem de negócios que ele havia mencionado casualmente, dizendo que era uma conferência rápida com clientes. Meu coração deu um salto, mas tentei me acalmar. Deve ser um erro, pensei. Talvez ele tenha ido com colegas e esquecido de me contar os detalhes, mas algo no recibo me incomodou. Era para um quarto duplo, com café da manhã romântico incluído, itens como champanhe e pétalas de rosas no quarto. Quem pede isso em uma viagem de trabalho? A partir dali, uma semente de dúvida foi plantada e ela cresceu como uma erva daninha, sufocando minha paz. Comecei a notar padrões que antes ignorava. Rafael, que sempre foi atencioso, agora vivia grudado no celular, sorrindo para a tela durante o jantar como se estivesse conversando com um velho amigo. "Quem é?" eu perguntava casualmente. E ele respondia com um vago: "Ah, é do trabalho, um projeto novo." Mas os horários não batiam. Mensagens às 23 horas, risadinhas abafadas no banheiro e um novo perfume que ele alegava ter ganhado de um fornecedor. Ele começou a se arrumar mais. Academia 3 vezes por semana, cortes de cabelo quinzenais, roupas novas que apareciam do nada. "Estou me cuidando por nós 2, ele dizia, beijando minha testa, mas eu sentia que era para outra pessoa. Durante semanas, vivi em um limbo emocional. Acordava no meio da noite, encarando o teto, imaginando cenários que me faziam chorar em silêncio. Será que era paranoia? Afinal, depois de 16 anos, casamentos têm altos e baixos, certo? Mas as mentiras se acumulavam. Uma noite, ele disse que ia a um happy hour com os colegas, mas quando liguei para o bar que ele mencionou, o garçom disse que não havia nenhum grupo da firma lá. Ele voltou para casa cheirando perfume feminino, alegando que era da garçonete que derrubou um drink. Meu estômago revirava, mas eu engomia a bile e sorria,
mantendo a fachada de esposa perfeita. Por quê? Porque confrontá-lo significava admitir que meu mundo estava desmoronando e eu não estava pronta para isso. A gota d'água veio em uma fresca noite. Rafael anunciou casualmente, enquanto comíamos pizza delivery, nossa tradição semanal, que precisaria viajar na semana seguinte. Uma obra urgente em Brasília, explicou, evitando meu olhar. Vou ficar 4 dias, mas volto logo. Brasília? Sua firma raramente lidava com projetos fora de São Paulo. Meu instinto gritava, e daquela vez eu ouvi. Enquanto ele dormia, peguei seu laptop, senha que eu conhecia desde sempre, nossa data de casamento. Abri o e-mail pessoal dele, sentindo uma culpa inicial que logo se dissipou. Lá estava. Confirmações de voo para Miami, não Brasília. 2 assentos, Rafael Moreira e Letícia Oliveira. Meu coração parou. Cliquei nos anexos, hotel de luxo na praia, reservas para jantares à luz de velas, ingressos para um cruzeiro romântico. Era uma lua de mel disfarçada, paga com o nosso cartão conjunto. O mundo girou. Sentei no sofá da sala, no escuro, as lágrimas escorrendo silêncios. Quem era Letícia? Uma rápida busca no LinkedIn revelou: 29 anos, arquiteta na mesma firma de Rafael, solteira, perfil cheio de fotos em viagens exóticas. Ela era tudo que eu não era mais. Jovem, aventureira, sem as marcas dos anos de dedicação a um casamento. A dor era física, como se meu peito estivesse sendo esmagado. Como ele pode? Nós tínhamos planos, uma viagem para a Europa no ano que vem, reforma da casa, talvez adoção, mas ali, na tela fria, via-se a verdade. Ele planejava uma vida dupla, me traindo não só fisicamente, mas emocionalmente, usando o nosso dinheiro para financiar sua fantasia. Sorri pela primeira vez naquela madrugada. Um sorriso amargo, mas poderoso. Não seria uma vingança barulhenta, seria sutil, duradoura, fazendo com que sua existência se tornasse uma nota de rodapé na minha história. Nos dias seguintes, fingi normalidade com maestria. Ajudei Rafael a arrumar a mala, sugeri que levasse a calça que eu havia dado no nosso aniversário de 15 anos. Vai dar sorte na obra, disse eu, com um tom irônico que ele não captou. Enquanto isso, internamente, planejava meu renascimento. Matriculei-me em um curso online de empreendedorismo digital, atualizei meu currículo e marquei uma consulta com um coach de carreira. Rafael partiu para Miami, mandando mensagens falsas sobre reuniões cansativas. Eu respondia com emojis de apoio, mas por dentro queimava de raiva controlada. Quando ele voltou, bronzeado e cheio de histórias inventadas, eu o recebi com um jantar especial. Mas naquela noite, enquanto ele dormia, comecei a trabalhar no meu plano secreto, lançar uma consultoria para mulheres em transição de carreira, inspirada na minha própria dor. Chamei de Ascensão Feminina. Os primeiros passos foram pequenos, um site simples, posts no LinkedIn sobre resiliência, mas cada clique, cada like era uma vitória. Rafael notava minha energia nova? Sim, mas atribuía a uma fase positiva. Mal sabia ele que era o começo do fim. E assim, queridos ouvintes, o despertar da traição não me destruiu, me acendeu. Mas o que viria atrás? Como eu transformaria essa dor em um império que ofuscaria completamente a vida dele? Fique comigo, porque os detalhes que revelarei no próximo capítulo vão te surpreender e talvez até inspirar a mudar algo na sua própria vida. Lembre-se, às vezes o maior hook da vida é perceber que você merece mais. Agora que você já sabe como o véu da ilusão se rasgou naquela noite fatídica, revelando a traição que abalou as fundações da minha vida, vamos mergulhar no que veio depois, o desenvolvimento silencioso da minha transformação. Imagine, se você puder, uma mulher que, em vez de explodir em raiva em confrontos, escolhe canalizar cada gota de dor em um plano meticuloso de ascensão. Foi exatamente isso que fiz. E os detalhes que vou compartilhar agora vão te mostrar como os primeiros passos, por mais pequenos que parecessem, pavimentaram o caminho para algo grandioso. Mas e se eu te disser que, no meio desse processo, descobri segredos ainda mais profundos sobre Rafael que me fizeram questionar não só nosso casamento, mas toda a minha identidade? Fique comigo,
porque essa parte da história é onde a resiliência se transforma em estratégia e cada obstáculo vira uma oportunidade disfarçada. Após Rafael voltar de Miami, com aquela pele bronzeada que traía mais do que ele imaginava, mantive a compostura como uma atriz premiada. Ele me contou histórias inventadas sobre reuniões exaustivas com empreiteiros e problemas logísticos na obra, enquanto eu servia o jantar e assentia com um sorriso educado. Internamente, porém, eu fervia, não de ódio cego, mas de uma determinação que me consumia. Naquela primeira semana pós-viagem, comecei a executar o plano que havia esboçado na madrugada da descoberta. Meu MBA em administração, que ficara adormecido por anos enquanto eu priorizava a carreira dele, agora seria minha arma principal. Eu sempre ajudava Rafael com relatórios, estratégias de projetos e até apresentações para clientes, mas nunca eu cobrava crédito. Agora era a hora de investir em mim. Comecei devagar, para não levantar suspeitas. Todas as noites, depois que Rafael adormecia no sofá, assistindo futebol, eu me trancava no escritório, o mesmo onde descobri os e-mails traidores, e mergulhava em cursos online. Escolhi uma plataforma especializada em empreendedorismo feminino, com módulos sobre marketing digital, finanças pessoais e criação de negócios escaláveis. O primeiro curso que completei foi sobre construindo uma marca pessoal após crises, e cada lição parecia escrita para mim. Aprendi a identificar minhas forças, minha habilidade em gerenciar equipes, o talento para resolver problemas complexos e uma empatia natural que vinha de anos lidando com as inseguranças de um casamento instável. Mas o que mais me impactou foi o módulo sobre mindset. A dor não te define, ela te refina. Repetia isso como um mantra, transformando as noites insones em sessões produtivas. Enquanto isso, no dia a dia, observava Rafael com olhos novos. Ele parecia mais distante, checando o celular obsessivamente, e eu captava fragmentos de conversas sussurradas quando ele achava que eu não estava por perto. Uma vez ouvi-o dizer ao telefone: "Sim, amor, foi incrível em Miami, logo estaremos juntos de vez." Meu estômago revirou, mas em vez de confrontá-lo, anotei o detalhe em um diário secreto que comecei a manter, não para me torturar, mas para registrar evidências que usaria no divórcio. Descobri, através de uma olhada rápida no histórico do navegador dele, quando ele deixou o laptop aberto, buscas por apartamentos para alugar em Miami e como transferir dinheiro para o exterior sem rastreio. Ele planejava uma vida nova, talvez até fugir com Letícia, usando recursos que construímos juntos. Essa revelação me doeu, mas também me fortaleceu. Se ele via nosso casamento como descartável, eu o trataria como um trampolim para algo melhor. Com o tempo, meu plano ganhou forma. Decidi que Ascensão Feminina seria mais do que uma consultoria. Seria uma plataforma online onde mulheres traídas, subestimadas ou presas em rotinas sufocantes pudessem aprender a reconstruir suas vidas financeiras e emocionais. Comecei criando um site simples, usando uma ferramenta gratuita. Aprendi tudo em tutoriais no YouTube. O design era básico, uma página inicial com minha foto, uma selfie confiante que tirei após uma sessão de maquiagem indulgente, depoimentos fictícios iniciais baseados em histórias que eu li em fóruns online e um blog onde postava artigos como "Como transformar traição em triunfo financeiro". Meu primeiro post viralizou em um grupo de Facebook para mulheres divorciadas. Nele, compartilhei anonimamente parte da minha dor, sem revelar nomes, e ofereci dicas práticas sobre como auditar finanças conjugais. Recebi 50 comentários em um dia, com mulheres dizendo: "Isso me descreve perfeitamente. Como começo?" Esse feedback inicial foi como combustível. Investi R$ 500 do meu salário em anúncios no Instagram, direcionados para mulheres de 35 a 50 anos em São Paulo. As inscrições para o meu webinar gratuito, Desperte Sua Independência Financeira, começaram a chegar. 20, depois 50, até 200. Rafael notava minha dedicação noturna? Sim, mas ele interpretava como um hobby fofo. "Você está virando blogueira agora?" brincava ele, sem imaginar que era o catalisador daquilo tudo. Eu respondia com um riso leve. "Quem sabe? Pode ser o começo de algo grande." E era. Nos fins de semana, enquanto ele saía para jogos de futebol com amigos, que agora eu sabia ser encontros com Letícia, eu gravava vídeos curtos, tutoriais sobre planilhas de orçamento, como negociar salários e histórias inspiradoras de mulheres que superaram traições. Meu canal no YouTube, recém-criado, ganhou 500 inscritos no primeiro mês. Mas nem tudo era fácil. Os desafios surgiam como testes à minha resolução. Financeiramente, eu mal dava conta.
Usava o cartão pessoal para ferramentas como um microfone melhor ou software de edição, escondendo as compras de Rafael. Emocionalmente, as noites solitárias me atingiam forte. Chorava no chuveiro, questionando se valia a pena tanto esforço. Uma vez quase desisti quando vi uma foto de Letícia, no Instagram. Eu a seguia anonimamente. Ela em uma praia, legendada. Dias perfeitos com quem me faz feliz. Sabia que era Miami, e a inveja misturada à raiva quase me consumiu. Mas lembrei do mantra, a dor te refina. Em vez de confrontar, usei isso para criar um módulo no meu curso. Como converter inveja em motivação? Foi um hit. Vendi meu primeiro pacote de consultoria por R$ 300 para uma mulher que passava pelo mesmo perrengue. Paralelamente, preparei o terreno para o divórcio. Consultei uma advogada especializada em casos de infidelidade, recomendada por uma amiga. Guarde provas financeiras, aconselhou. Mostre que ele usou bens conjugais para a traição. Compilei tudo. Extratos do cartão com as reservas de Miami, e-mails impressos, até capturas de tela das buscas dele. Não contei a ninguém da família ainda. Queria surpreendê-los com minha força, não com minha vulnerabilidade. Rafael alheio continuava sua rotina dupla. Jantares de negócios que duravam até tarde, presentes que ele comprava para uma colega. Uma noite ele chegou com um colar novo para mim, dizendo, para compensar as ausências. Aceitei, mas pensei, isso é culpa disfarçada. Meu negócio crescia. Agora tinha 1.000 seguidoras. E meu primeiro curso pago, Reconstrua Seu Futuro, gerou R$ 5.000 em um mês. Comprei um laptop novo com esse dinheiro. Meu primeiro investimento independente. À medida que os meses passavam, minha transformação física acompanhava a interna. Comecei a malhar em casa, seguindo apps de fitness e perdi 8 quilos. Não por vaidade, mas por saúde mental. Meu guarda-roupa mudou. Troquei as roupas confortáveis de dona de casa para blazers elegantes e vestidos que me faziam sentir poderosa. Rafael comentava, você está diferente, mais confiante. Eu sorria. É o hobby dando frutos, mas internamente preparava o golpe final. Descobri mais sobre Letícia. Ela não era só uma aventura. Eles trocavam mensagens sobre futuro juntos, incluindo planos de morar em Miami. Como soube? Acessei o WhatsApp dele uma vez, quando ele deixou o telefone desbloqueado. Li conversas que me partiram o coração novamente. Sofia do passado, você é o meu futuro. Aquilo doeu, mas fechou um loop na minha mente. Ele nunca me valorizou de verdade. Usei isso para acelerar. Lancei um podcast semanal, Vozes da Ascensão, convidando mulheres para compartilhar histórias. O episódio piloto, sobre traição financeira, explodiu com 10.000 downloads. Meu império interior se solidificava. Tinha uma rede de contatos agora, mentoras online, parceiras e marketing digital. Mas o maior desenvolvimento foi interno. Aprendi a me amar, a valorizar meu tempo. Rafael, ele se tornava cada vez mais periférico, uma sombra na minha luz. E se eu te disser que justo quando tudo parecia alinhado, uma reviravolta me forçou a antecipar o confronto? No próximo capítulo, revelo o ponto de virada que mudou tudo e como enfrentei Rafael de frente, transformando vulnerabilidade em vitória. Não pare agora, a melhor parte está vindo. Com o império interior que eu construía dia após dia ganhando força, chegamos agora ao momento que mudou tudo de forma irreversível. O confronto que eu tanto odiava, mas que o destino forçou a acontecer mais cedo do que planejava. Imagine a tensão de viver sob o mesmo teto que um traidor, fingindo normalidade enquanto seu mundo secreto floresce, só para que uma única revelação exploda como uma bomba, forçando você a revelar suas cartas. Foi exatamente isso que vivi, e os detalhes que vou contar agora vão te deixar na ponta da cadeira, porque não foi só uma briga, foi o ponto de virada onde minha dor se transformou em poder absoluto e onde Rafael finalmente viu o preço de suas mentiras. Mas e se eu te disser que, no calor do momento, descobri algo sobre Letícia que me fez questionar se a traição era ainda maior do que imaginava? Segure firme, porque essa reviravolta vai te surpreender e talvez te faça refletir sobre os segredos que as pessoas mais próximas escondem. Tudo culminou em uma noite de quinta-feira, cerca de 4 meses após a descoberta da viagem para Miami. Meu negócio, Ascensão Feminina, já tinha decolado,
Eu contava com mais de 2.000 seguidoras no Instagram. O podcast atingia 15 mil downloads por episódio e eu havia fechado meu primeiro contrato corporativo, uma parceria com uma rede de academias femininas para workshops sobre empoderamento financeiro. Eu gerava renda suficiente para cobrir minhas despesas pessoais e, secretamente, já havia aberto uma conta bancária separada, transferindo pequenas quantias de minhas vendas para lá. Rafael, alheio a tudo, continuava sua rotina de mentiras, saídas noturnas disfarçadas de horas extras na obra, mensagens criptografadas que eu agora monitorava sutilmente através de um app de rastreamento que instalei no celular dele. Sim, cheguei a esse ponto, não por obsessão, mas por proteção financeira. Naquela noite eu estava no escritório, finalizando um e-mail para uma cliente que me contratara para um plano de carreira personalizado. Rafael chegou mais cedo do que o esperado, cheirando a álcool e perfume feminino, o mesmo que eu associava a Letícia, das fotos no Instagram. Ele entrou na sala, tentando um beijo na bochecha que eu desviei casualmente, fingindo concentração no laptop. Oi, amor. Como foi o dia? Perguntei, mantendo o tom neutro que aperfeiçoei nos últimos meses. Ele se jogou no sofá, soltando um suspiro dramático. Cansativo, como sempre. Essa obra em Guarulhos está me matando. Eu sabia que era mentira. Uma rápida checagem no calendário da firma dele, que eu acessava via um contato anônimo que cultivei, mostrava que não havia obra nenhuma em Guarulhos. Mas em vez de confrontar, sorri internamente. Cada mentira dele era mais um tijolo no meu muro de independência. Foi quando o telefone dele tocou, vibrando na mesa de centro. Ele pulou para atendê-lo, mas na pressa o aparelho escorregou e caiu no chão, tela para cima. Vi o nome, Letícia Trabalho. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Ele atendeu, virando de costas. Ei, agora não é uma boa hora. Sim, eu sei, mas... Ok, amanhã então. Desligou rápido, voltando-se para mim com um sorriso forçado. Cliente chato, né? Sempre ligando fora de hora. Aquilo foi a faísca. Por meses eu acumulei evidências, planejei em silêncio, mas naquele momento algo quebrou dentro de mim. Não era mais sustentável viver na sombra da traição. Cliente chato? Repeti, fechando o laptop com um clique deliberado. Ou seria a Letícia Oliveira, a arquiteta da sua firma com quem você foi para Miami fingindo que era Brasília? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael empaleceu, os olhos arregalando como se eu lhe desse um tapa. O quê? Sofia, do que você está falando? Isso é loucura! Ele tentou rir, mas saiu forçado, nervoso. Levantei-me devagar, caminhando até a gaveta onde guardava meu dossiê. Pastas com prints de e-mails, extratos bancários, capturas de tela das conversas que eu hackeei eticamente com a ajuda de um tutorial online. Sim, cheguei a esse ponto. Não por obsessão, mas por proteção financeira. Loucura! Aqui está a reserva do voo para Miami paga com o nosso cartão. Aqui, as mensagens sobre nosso futuro juntos. E isso? Buscas por apartamentos em Miami. Você planejava fugir com ela, Rafael. Deixar tudo para trás enquanto eu ficava aqui segurando as pontas? Ele se levantou, as mãos tremendo. Sofia, escuta, não é o que parece. Letícia é só uma amiga, uma colega. A viagem foi de trabalho, juro. Mas a voz dele falhava e eu via o pânico nos olhos dele. O mesmo homem que eu amei por 16 anos, agora parecia um estranho acuado. Amiga? Amiga que manda mensagens de te amo às 2 da manhã? Amiga que você leva para hotéis de luxo com o nosso dinheiro? Minha voz subia, mas não gritava. Era controlada, afiada como uma lâmina. Puxei o celular dele da mesa antes que ele pudesse reagir, abrindo o WhatsApp. Lá estavam as mensagens recentes. Mal posso esperar para nos mudarmos. Sofia nunca vai suspeitar. Li em voz alta e ele tentou pegar o telefone de volta, mas eu segurei firme. Suspeitar? Eu sei de tudo há meses, Rafael. Meses que você mentia na minha cara enquanto eu construía algo maior que nós dois. Ele caiu de joelhos, literalmente, as lágrimas escorrendo. Por favor, Sofia, foi um erro. Eu estava confuso, pressionado no trabalho. Letícia, ela me ouvia, me fazia se sentir vivo de novo. Mas eu te amo, sempre amei. Aquelas palavras me atingiram como um soco, mas em vez de me quebrar, me fortaleceram. Vivo de novo? E eu, que te apoiei em cada promoção, que cuidei da casa enquanto você trabalhava tarde. Eu, que ignorei os sinais por anos porque acreditava em nós.
Você me traiu não só com o corpo, mas com a alma. Usou o nosso futuro para financiar sua fantasia. Ele soluçava agora, implorando: me dá outra chance, eu termino com ela amanhã, podemos consertar isso. Mas eu balançava a cabeça, sentindo uma liberdade que nunca imaginei. Consertar? Não há mais o nós. Eu pedi o divórcio há 2 semanas. Os papéis estão com a advogada. E sabe o que é o pior? Enquanto você planejava fugir, eu construí um negócio que vale mais que a sua carreira inteira. Foi aí que revelei tudo sobre a ascensão feminina. Mostrei o site no laptop, os números de seguidoras, os contratos assinados. Isso aqui é o meu império. Mulheres como eu, traídas e subestimadas, aprendendo a se reerguer. E você é o exemplo vivo do que eu ensino a evitar. Ele olhava boquiaberto, como se visse um estranho. Você? Como? Quando? Expliquei os meses de noites em claros, os cursos, o crescimento orgânico. Enquanto você curtia Miami, eu investi em mim. Sua traição me acordou, Rafael. Me fez ver que eu mereço mais que migalhas. Ele tentou argumentar, mas eu te ajudei, te apoiei. Apoiar? Você usava minhas ideias para os seus projetos e nunca me dava crédito. Agora, eu dou crédito a mim mesma. A conversa se estendeu por horas. Uma montanha-russa de acusações e confissões. Ele admitiu que o caso com Letícia durava 8 meses, que eles se conheceram em um projeto conjunto e que Miami era o teste para uma vida nova. Ela é grávida, Sofia. Vamos ter um filho. Aquela revelação me cortou como uma faca. Não pela inveja, mas pela profundidade da traição. Letícia grávida, enquanto nós tentávamos por anos sem sucesso. Chorei, então, pela primeira vez na frente dele. Mas foram lágrimas de liberação. Parabéns pelo filho que você nunca quis comigo. Mas sabe, isso só prova que nosso fim era inevitável. Ele implorou mais, prometendo terapia, mudanças, mas eu era inabalável. Saia daqui. Vá pro hotel ou pra ela. Amanhã a advogada entra em contato. Ele saiu naquela noite, levando uma mala improvisada, o resto destruído. Sozinha na casa vazia, desabei no chão, chorando tudo que segurei por meses. Mas entre as lágrimas veio a clareza. Esse confronto não me destruiu, me libertou. No dia seguinte, gravei um episódio especial do podcast, anônimo e claro, sobre o momento da virada, confrontando a traição. Foi o mais baixado até então, com mulheres compartilhando histórias semelhantes nos comentários. Meu negócio explodiu, inscrições dobraram e fechei uma parceria com uma editora para um livro baseado nos meus conteúdos. O ponto de virada não foi só o confronto, foi perceber que eu era mais forte que a dor. Rafael tentou reconciliação por semanas, mandando flores, mensagens, até aparecendo na porta. Mas eu bloqueei, foquei no crescimento. Letícia? Descobri mais tarde, via uma mensagem vazada de uma colega comum, que ela sabia de mim o tempo todo. Não era inocente como eu imaginava. Isso fechou outro loop. A traição era coletiva, mas a minha vitória seria solitária e brilhante. E agora, com o divórcio em andamento e meu império florescendo, o que viria depois? Como eu transformaria essa resolução em um triunfo que apagaria Rafael K. sempre? No próximo capítulo, revelo a resolução final, as vitórias que vieram e as lições que mudaram tudo. Não perca, sua virada pode estar a um passo. Com o confronto ecoando como um terremoto que abalou as fundações do nosso casamento falso, entramos agora na fase da resolução, o período onde as peças caíram no lugar. Meu império se consolidou e a vingança silenciosa se materializou de forma irrevogável. Imagine emergir de uma tempestade emocional não como vítima, mas como uma força imparável, onde cada vitória profissional apaga um pouco mais as sombras do passado. Foi assim que vivi os meses seguintes ao divórcio iniciado, e os detalhes que vou compartilhar vão te mostrar como o sucesso não só me curou, mas me levou a um patamar onde Rafael se tornou mera poeira no retrovisor da minha vida. Mas e se eu te disser que no auge dessa ascensão, uma surpresa inesperada de Letícia me trouxe o fechamento definitivo que eu nem sabia que precisava? Continue comigo, porque essa resolução é cheia de twists que provam que o universo às vezes conspira a nosso favor de maneiras imprevisíveis. Logo após Rafael sair de casa naquela noite caótica, a casa parecia um vazio ecoante, os cachorros latindo confusos, as fotos de nós dois nas paredes zombando da ilusão que vivi. Mas em vez de me afogar na solidão, usei-a como catalisador. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Avance com tudo.
Quero a divisão justa, mas proteja meus ativos digitais. O negócio é meu. Ela riu, impressionada. Sofia, você é um exemplo vivo do que defendo em casos assim. O processo de divórcio começou formalmente, com audiências virtuais onde Rafael aparecia abatido, tentando negociar. Ele queria metade da casa, mas eu provei com os extratos que ele havia desviado fundos para a traição, o que inclinou a balança a meu favor. Ganhei a casa, uma pensão temporária e, o mais importante, liberdade total sobre ascensão feminina. Ele contestou. Esse negócio começou durante o casamento, é nosso. Mas os documentos mostravam que usei apenas meu salário e vendas iniciais, nada dele. Vitória número 1. Enquanto o divórcio se arrastava por 3 meses, foquei no crescimento do negócio como se minha vida dependesse disso. E dependia. Expandi o site para incluir um membership pago. Por R$ 49,00 mensais, as mulheres acessavam cursos exclusivos, lives semanais e uma comunidade privada no Discord. O tema central, da traição ao triunfo. Estratégias para reconstruir. Meu primeiro lançamento em massa, um e-book chamado Quebra as Correntes Financeiras, vendeu 1.500 cópias na primeira semana, gerando R$ 30.000. Usei parte para contratar uma assistente virtual, uma mulher divorciada que encontrei no meu próprio grupo de Facebook. Ela gerenciava e-mails e agendamentos, me liberando para criar conteúdo premium. O podcast evoluiu para vídeo no YouTube, com episódios como Como detectar mentiras financeiras no casamento, inspirados diretamente na minha história com Rafael. Os views explodiram para 50.000 por vídeo e marcas de bem-estar feminino começaram a me procurar para patrocínios. Fisicamente, continuei minha transformação. Contratei uma nutricionista online e uma personal trainer, transformando meu corpo em um templo de força. Perdi mais 5 quilos, ganhei músculos e, com isso, confiança. Comprei roupas novas, terninhos elegantes para lives, vestidos fluidos para viagens. Sim, viagens. Minha primeira sozinha foi para o Nordeste, um retiro de yoga em Fernando de Noronha, pago com lucros do negócio. Lá, meditei sobre o passado, perdoando não Rafael, mas a mim mesma por ter ignorado os sinais. De volta, anunciei um workshop presencial em São Paulo, 100 vagas esgotadas em 48 horas. Mulheres de todo o Brasil vinham, compartilhando histórias que ecoavam a minha, traições, divórcios, renascimentos. Uma delas disse: Sofia, você me salvou. Meu ex me deixou endividada, mas seu curso me ensinou a negociar com bancos. Aquilo me enchia de propósito. Minha vingança não era só pessoal, era coletiva. Rafael, enquanto isso, desmoronava. Através de amigos em comum, que eu mantinha contato discreto, súbito Letícia o pressionava pela gravidez, mas ele perdia o emprego após rumores da traição vazarem na firma. Aparentemente, um e-mail anônimo, não fui eu, mas Karma, expôs as despesas pessoais como viagens de negócios. Ele virou freelancer, lutando por contratos, morando em um apartamento alugado no subúrbio. Tentou me contatar várias vezes, mensagens bloqueadas, flores devolvidas. Uma vez apareceu no meu workshop. Sim, ele descobriu pelo Instagram. Sofia, preciso falar com você. Letícia, ela terminou. O bebê é meu, mas estou sozinho. Eu encarei friamente. Parabéns pela paternidade, mas minha agenda está cheia. Saia, por favor. Ele saiu humilhado e eu continuei a palestra como se nada tivesse acontecido. Aquela interação selou. Ele era insignificante agora. Um capítulo fechado. Mas o twist veio de Letícia. 6 meses após o divórcio finalizado, eu com a casa vendida por um lucro bordo, mudando para um loft moderno no centro, recebi uma mensagem dela no LinkedIn. Sofia, precisamos conversar, não é o que você pensa. Curiosa, marquei um café neutro. Ela apareceu grávida de 7 meses, olhos inchados. Não sabia de tudo, começou. Rafael me disse que vocês estavam separados há muitos anos, que o divórcio era a formalidade. Descobri a verdade quando ele perdeu o emprego. Ele mentia para mim também, sobre finanças, sobre planos. Chorei com ela, não de raiva, mas de solidariedade. Disse eu. Ele nos manipulou a ambas. Letícia revelou mais. Rafael tinha outra dívida secreta. Jogos online que financiava com empréstimos. Ela terminou, mas estava sozinha com o bebê a caminho. Seu negócio me inspirou, confessou. Comprei seu curso. Quero reconstruir minha vida. Ofereci uma mentoria gratuita. Vamos transformar isso em força para você e o bebê. Viramos aliadas inalprováveis. Ela se tornou embaixadora do meu programa, compartilhando sua história em um episódio especial do podcast. Fechou o loop da traição. Não era sobre ódio, mas sobre cura mútua.
Meu sucesso escalou. A Ascensão Feminina virou uma empresa formal, com escritório próprio e equipe de 10 mulheres. Fechei um contrato com uma editora para o livro físico, Triunfo Após a Traição, que virou best-seller na categoria autoajuda. Viajei para palestras em todo o Brasil, até internacionais. Miami, ironicamente, onde dei um workshop sobre resiliência, curtindo as praias que Rafael planejou com ela, mas agora como CEO. Namorei casualmente, encontrando homens que valorizavam minha independência, mas priorizei-me a mim mesma. A família, inicialmente chocada com o divórcio, agora me via como inspiração. Minha irmã disse: "Você renasceu, Sofia. Orgulho define." Rafael. Últimas notícias via rede. Sozinho, pagando pensão ao filho que via esporadicamente, trabalhando em empregos instáveis. Sua existência, insignificante. Não o odeio. Simplesmente não penso nele. A resolução veio não com vingança barulhenta, mas com o brilho do meu sucesso ofuscando o seu fracasso. E assim, com tudo resolvido, chegamos às lições finais. No próximo capítulo compartilho o fechamento emocional, as chaves para que qualquer um replique isso e um chamado para você se juntar a essa jornada. Fique até o final, porque pode mudar sua vida. Com a resolução da minha jornada se solidificando em vitórias tangíveis e o passado se dissolvendo como névoa ao sol, chegamos ao fechamento dessa história, o momento onde reflito sobre as lições profundas que carrego. Fecho as últimas portas abertas e convido você a fazer parte dessa transformação. Imagine olhar para trás e ver não ruínas, mas um mosaico de força construído a partir da dor. É assim que me sinto hoje, aos 43 anos, como uma mulher que não só sobreviveu à traição, mas a usou para forjar um legado. Essa parte final é sobre gratidão, sabedoria e um chamado para a ação, porque se minha história te tocou, ela pode ser o catalisador para a sua própria ascensão. Mas antes de tudo, vamos amarrar as pontas soltas que ficaram pairando, como o destino final de Rafael, o crescimento contínuo do meu império e como encontrei paz verdadeira em meio ao caos que outrora me consumiu. Fique até o fim, porque as lições aqui não são só minhas, elas podem ser suas também. Primeiro, vamos fechar o ciclo com Rafael. Após o divórcio ser finalizado, com ele levando apenas suas roupas, alguns móveis e uma dívida que ele mesmo criou com seus hábitos secretos de jogos online, ele tentou se reerguer de formas patéticas. Soube por uma amiga em comum que ele se mudou para um apartamento pequeno na periferia de São Paulo, trabalhando como consultor freelance em obras menores, longe da estabilidade que tinha na firma anterior. O bebê com Letícia nasceu. Um menino saudável chamado Lucas, e Rafael posta fotos esporádicas no Instagram, tentando parecer o pai dedicado. Mas a realidade é mais dura. Letícia, após nossa conversa no café, seguia em frente sozinha, recusando-se a voltar para ele depois de descobrir as mentiras financeiras que quase a arruinaram. Ela me contou em uma sessão de mentoria que contratou um advogado e ganhou custódia principal, com Rafael pagando pensão religiosamente ou arriscando problemas legais. Ele me enviou uma última mensagem há 6 meses. "Sofia, vejo o seu sucesso e me arrependo de tudo. Você brilha agora." Bloqueei sem responder. Sua existência, outrora central na minha vida, agora é um eco distante, insignificante como uma nota de rodapé em um livro que eu mesma escrevi. Não desejo mal a ele, a vida já cuida disso, mas minha indiferença é a maior prova de que venci. Letícia, por outro lado, floresceu de maneiras que me enchem de orgulho. Após o nascimento do bebê, ela usou as ferramentas do meu curso para lançar seu próprio estúdio de arquitetura sustentável, focado em projetos eco-friendly para mães solteiras. Viramos amigas improváveis, co-apresentando um webinar sobre parcerias após a traição, de rivais a aliadas. Ela casou-se recentemente com um colega de trabalho que a apoia de verdade, e Lucas, agora com 1 ano, é a alegria dela. Fechamos o loop da gravidez que tanto me doeu inicialmente. O que poderia ter sido uma ferida eterna
virou uma ponte para a empatia mútua. Meus cachorros? Eles ficaram comigo, é claro, símbolos de lealdade inabalável. E adotei um terceiro, uma vira-lata chamada Esperança, para completar a família que criei sozinha. Quanto ao meu império, a ascensão feminina, ele continua a expandir de formas que eu mal sonhava. Hoje, temos uma sede física em São Paulo, com 20 funcionárias, todas mulheres que passaram por transições semelhantes. O livro, Triunfo Após a Traição, vendeu mais de 50 mil cópias, com edições em português e inglês. E estou negociando uma série de TV baseada em histórias reais das minhas clientes. Meu canal no YouTube ultrapassou 100 mil inscritos, com lives semanais que atraem milhares ao vivo. Financeiramente, sou independente como nunca. Investi em ações, comprei um apartamento à beira-mar no Rio para retiros e dou 10% dos lucros para ONGs de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Mas o maior fechamento foi emocional. Terapias semanais me ajudaram a processar os anos de auto-engano, os sinais ignorados como o recibo no bolso ou as mensagens noturnas. Percebi que a traição não foi só dele, foi minha também, ao me contentar com menos do que merecia. Hoje, namoro um homem incrível, um empreendedor que me vê como igual, mas o meu amor próprio vem em primeiro lugar. As lições que tiro dessa jornada são profundas e universais. Primeira, os sinais sempre estão lá. O celular escondido, as mentiras casuais, as mudanças súbitas. Ignore-os por sua conta e risco. Mas lembre-se, paranoia nem sempre é ilusão. Às vezes é intuição. Segunda, a vingança verdadeira não é gritar ou expor, é se tornar inatingível pelo sucesso. Canalize a dor em ação, um curso, um negócio, uma paixão adormecida. Terceira, mulheres unidas são invencíveis. Minha amizade com Letícia prova que rivais impostas podem virar aliadas e comunidades como a minha salvam vidas. Quarta, o perdão é para você, não para eles. Perdoei Rafael não porque ele merecer, mas para me libertar. E quinta, o tempo cura, mas a ação acelera. Não espere o fundo do poço. Comece agora com um pequeno passo. Um curso online, um diário de gratidão, uma conversa honesta consigo mesma. Essa história de traída a triunfante não é só minha, é um espelho para quem ouve. Se você passou por algo parecido, saiba, há luz no fim do túnel. E agora, meu chamado para você. Se essa narrativa te emocionou, te inspirou ou te fez refletir, comente abaixo o que achou. Qual lição mais ressoou? Já viveu uma traição que virou virada? Compartilhe sua história. Eu leio todos os comentários. E quem sabe a sua não vira um episódio especial. E se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias de mulheres como eu, que escolheram brilhar em vez de sofrer. Juntos, construímos uma comunidade de ascensão. Obrigada por acompanhar até aqui. Você é parte dessa jornada agora. Um beijo enorme e até a próxima.